comentamos aqui a respeito das avaliações, critérios. Alguns, né, que colocaram, que postaram ali algumas perguntas a respeito da menção, pedindo um retorno sobre o porquê da nota, enfim, de uma nota ou outra. Eu já respondi alguns, tá? Para que eu possa responder todos, vou precisar de um tempinho maior, que eu preciso parar e voltar a avaliação novamente, ler novamente e ver aonde foi que está faltando, ou o porquê do B, ou o porquê do, enfim. Alguns eu já retornei agora no intervalo, tudo bem? Os demais que eu não retornei, que eu não dei o feedback, repito, assim que tiver um tempinho, eu concluo isso, tá? Terminando aqui, nós temos aula de design, e aí depois, eu acredito que somente à noite eu vou poder parar para mexer com isso, tá ok? Mas eu respondo todos, tá ok? Quem, porventura, né, quiser algum feedback, na própria tarefa, nós temos um espaço para dar esse retorno. Então, eu geralmente faço isso, né? Mas como estávamos com um prazo muito, mas muito curto para a entrega de notas, eu fui fechando, né, e falei, bom, depois eu dou eu faço essa devolutiva presencial conversando com a turma, tudo bem? Então, ficamos dessa maneira. Aqueles que eu ainda não respondi, farei na medida do tempo aí, do possível, mas responderei todos, perfeito? E para hoje, né, retomando aí a nossa série Configurações do Windows, no capítulo 1, semana passada, nós falamos sobre a parte de dispositivos, Bluetooth, impressora, esse tipo de coisa, ou seja, acrescentar dispositivos, reconhecer dispositivos e instalações. Para hoje, nós vamos pegar a segunda parte do gerenciamento de dispositivos, tá? Estou com uma poluição auditiva grande aqui, caminhão, cachorro latindo, tá uma loucura. Vou compartilhar minha tela com vocês. Compartilhando minha tela. Acabei mutando o áudio aqui, porque a concorrência estava altíssima aqui com cachorro e tudo mais. Bom, estão vendo minha tela aí, gente? Compartilha para vocês. Configurações do Windows. Sim. Professor, eu não consigo ver, não. Nem eu, professor. Deve estar chegando para vocês aí. Os demais estão vendo a tela compartilhada? Só para eu ter uma... Sim, prof. Sim, sim. Então, tá bom. Para quem ainda não compartilhou, deve estar chegando aí para vocês, tá? Isso aí não é uma questão que a gente escolha para quem vai e para quem não vai. Alguma questão relativa à conexão, algo nesse sentido. Mas, enfim, em algum momento deve compartilhar para vocês também aí, tá? Ou dê uma atualizada na página, dê um F5 para que isso aconteça. Eu sei que isso ocorre porque muitas vezes, quando estou assistindo apresentações de trabalhos de alguns alunos, às vezes para mim não está aparecendo, mas para o professor que divide comigo está. E aí, uma simples atualização volta, tudo bem? E também nem sempre é a conexão. Às vezes, sei lá, alguma outra variante aí ocorre que acaba aumentando esse delay de um para outro, mas tudo bem. Bom, configurações do Windows. Semana passada, como eu disse, nós iniciamos aqui, ó, no item dispositivos. E voltando, como eu sempre faço, isso aqui já é um ritual, né? Já faz parte virou um dogma, né? O que é as configurações do Windows? Ou melhor, o que são, né? Para que servem? Para configurar o sistema, né? E como eu disse semana passada, estou voltando, como eu sempre faço, repetindo a caminhada para que a gente relembre o caminho, beleza? Configurações do Windows a gente só mexe quando é necessário. E cada vez mais isso é menos necessário porque ele se encarrega de automaticamente reconhecer e instalar dispositivos. Basta você conectar que ele faz o reconhecimento automático, tá? E disse também a semana passada que isso ocorre. Por quê? Porque a maioria dos fabricantes, quando fabricam dispositivos hoje,
já fornecem os seus arquivos de reconhecimento para os desenvolvedores de sistema operacional, para facilitar esse processo de reconhecimento e de comunicação entre sistema operacional que é desenvolvido pela Microsoft e todos, ou pelo menos boa parte, dos dispositivos que queiram ser, digamos assim, significativos no mercado. Isso é uma estratégia de marketing, é uma estratégia de ação comercial. Você cria um dispositivo e qual é o sistema operacional mais utilizado no planeta para computadores? É o Windows. Então, vamos entrar em contato com a Microsoft e fornecer o driver do nosso dispositivo para que o próprio Windows, na sua instalação, já tenha este arquivo como parte integrante dos seus arquivos de drivers. E lembrando que na aula de hoje falaremos, de fato, com mais detalhe, o que é o driver. Já falei, vamos falar de novo, tudo bem? O arquivo que o fabricante de um dispositivo, seja ele qual for, fornece para que o sistema operacional possa reconhecer, identificar e permitir o uso desse dispositivo. Tudo bem? E aí, na semana passada, nós vimos esse setor aqui, ó, dispositivos. E dentro dos dispositivos, nós temos várias questões, tá? Tem uma parte aqui que eu gosto muito, porque ela é, digamos assim, quando o reconhecimento não ocorre automaticamente, ou quando reconhece, mas não é o suficiente para o desempenho que você precisa, aí se faz necessário a instalação, sim, do driver, digamos assim, pelo próprio usuário, digamos assim, para que, de repente, complemente parte do funcionamento que não está da maneira como você gostaria, e nem sempre é gostar, é precisar. E citei alguns exemplos aqui a semana passada, né? Algumas placas de vídeo, algumas impressoras, geralmente dispositivos que são de alta performance, o Windows reconhece sempre os drivers de funcionamento básico. Se você quer configurá-lo para potencial máximo, você precisa sim acessar o site do fabricante, baixar o driver, instalar no computador, fazer essa instalação, e aí sim você passa a ter o dispositivo funcionando de forma excelente, na sua forma máxima. Tudo bem? Porque nem sempre isso acontece quando você usa os drivers padrões que o próprio Windows já possui, tá ok? E tem uma seção aqui que é muito importante, que é o gerenciador de dispositivos. Só que eu não vou pegar o de som, não. Vou pegar o gerenciador de dispositivos geral. Bom, primeiramente, o que eu fiz aqui, gente? Nas versões anteriores do Windows, o gerenciador de dispositivos, mas a parte, digamos assim, mais profunda, ela estava sempre à disposição do usuário. Mas, à medida que o próprio sistema operacional passou a reconhecer e instalar automaticamente os dispositivos, o gerenciador de dispositivos interno, aquela parte mais profunda, o Windows deixa oculto, ele deixa, não é que ele deixa desabilitada, ela não aparece nas configurações convencionais, você precisa pedir para exibir. Aí eu vim aqui no início, aqui na barra de localização, e digitei gerenciador de dispositivos, ele já mostra aqui, ó. Repito, nas versões anteriores, se não me falha a memória, até a versão do Windows 7, o gerenciador de dispositivos aparecia como uma opção aqui nas próprias configurações. Era só clicar e abrir. Nas últimas versões do Windows, ele já está um pouquinho mais guardadinho, mais discreto, mas é só você buscar aqui no localizador, você coloca, ó, que nem eu coloquei aqui, gerenciador de, ele já põe aqui, ó, dispositivos, e vamos a elas.
Abriu para vocês aí? Está aparecendo essa janelinha do meio aqui? Beleza. Estou maximizando aqui a tela. E vamos lá. Pelo tamanho, né, pela resolução da tela, talvez não esteja claro aí para a leitura, né? Mas, enfim. Aqui, ó, eu tenho uma relação de todos os dispositivos, todos os componentes que fazem parte da configuração interna do meu computador. Todos, todos. Tá? Então, assim, qualquer dispositivo, mouse, adaptador de vídeo. O que é o adaptador de vídeo? Vamos lá, vamos começar um por um. Antes de eu falar, vou mostrando. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, se eu clicar, ele oculta, ó. Eu cliquei aqui nessa setinha lateral, no sinalzinho de maior aqui, ó, ele ocultou todos os itens, e aqui ele mostra apenas o nome, né, que na verdade é a identificação pelo sistema do meu notebook. Está aqui um código, né, laptop 35GF82S. Eu clico aqui no sinalzinho de maior, ó, ele expande e aí ele mostra todos os dispositivos que ele está identificando e que estão funcionando corretamente. Tudo bem? E se não estivesse funcionando corretamente, professor, como é que ele apresenta aí? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui uma imagem no próprio Windows. Aliás, vou pegar aqui na internet. Gerenciador de dispositivos. Windows. Vamos em imagens, vamos ver se eu pego uma imagem com erro aqui. Não, eu quero alguma que apareça alguma informação que esteja dando erro, para poder exemplificar para vocês aqui. Ó, esta imagem aqui, que talvez vou ativar a lupa aqui. Detalhe, vocês estão vendo ampliado aí que eu ativei a lupa. Estão vendo, pessoal? Aumentou para vocês também ou só para mim? Aumentou. Perfeito. Então, a minha ideia era exatamente essa. Bom, vocês podem observar aqui que tem uma relação de nomes, né? Controlador de som, vídeo, controlador IDE, controlador USB, dispositivos de interface, dispositivos de processamento de imagens, e assim sucessivamente. Reparem que nessa tela, aonde está aqui outros dispositivos, né? Aonde está aqui outros dispositivos, eu estou passando aqui o ponteirinho do mouse, tem dois ícones diferentes logo embaixo do grupo outros dispositivos, que é um ponto de exclamação, um ícone de ponto de exclamação. Isso aqui é uma notificação do gerenciador de dispositivos. E o que significa essa exclamação, neste ícone de exclamação? Significa que o sistema operacional reconheceu o driver do dispositivo, tá? Ele até reconheceu o dispositivo, na verdade. Porém, ele não está conseguindo se comunicar corretamente e dar uma funcionalidade para o dispositivo. Correto? Ele sabe que tem um dispositivo, mas ele avisa que tem algo de errado. Ele está exclamando. Ele não colocou um X para dizer que tem algo errado. Ele pode até estar funcionando, porém, parcialmente. Há um problema de funcionamento aí no seu driver. Algum problema. Não significa que ele não funciona. Significa que ele alerta você que algo nesse dispositivo não está de acordo. Ele pode estar funcionando, como pode parar de funcionar ou funcionar esporadicamente.
E aí ele disse o quê? Olha, eu estou reconhecendo, é um dispositivo de sistema base, porém, algum item no arquivo de driver eu não consegui fazer funcionar, ou não consegui identificar algo, e esse dispositivo não vai funcionar da forma que você gostaria. Essa indicação aqui, ó, é uma informação que o gerenciador de dispositivos retorna quando algo está errado com esse dispositivo. Porém, dos males o menor, né? E vejam aqui que está escrito driver com R no final, que já disse que o driver é o arquivo fornecido pelo fabricante de um dispositivo que permite que o sistema operacional identifique, reconheça e coloque para funcionar e se comunique com ele, beleza? Aqui ele está dizendo, olha, eu identifiquei o dispositivo, eu sei o que ele é, mas alguma coisa com o driver não deu certo, não deu bom. Alguma coisa que ocorre porque eu não estou conseguindo extrair o potencial total desse dispositivo. E aí, o que você tem que fazer? Tá? O que é necessário fazer aqui? Geralmente, reinstalar o driver, você mesmo, pessoalmente. E aí, geralmente, resolve. Tudo bem? Professor, Pois não. o que é driver? Eu não consegui entender muito bem esse coisa. Tá, vamos lá. O driver, ele é um arquivo, um software. Por exemplo, vamos lá. Eu estou usando, já vou usar novamente esse exemplo aqui. Eu estou usando um fone de ouvido auricular, Bluetooth. Mas, por exemplo, como é que o Windows 10 da Microsoft, vai reconhecer um dispositivo um fone, um dispositivo externo, um fone de ouvido, que é fabricado por um outro fabricante, que não tem absolutamente nada a ver com o sistema operacional? Como é que este fone de ouvido pode ser reconhecido pelo Windows e eu consigo agora, enquanto eu compartilho a aula com vocês, falar através do headset e ouvir através do fone? E como é que isso acontece? Como é que o sistema operacional consegue reconhecer e gerenciar esse som e esse áudio? Através desse cidadão aqui, ó, o driver. O driver é um arquivo, é um programinha, é um arquivo. O fabricante do meu fone, como todos os fabricantes de dispositivos para computador e para eletrônicos de um modo geral, eles têm que criar um arquivo que coloquem códigos para o sistema operacional reconhecer esse dispositivo e gerenciar o seu uso. Lembra que nós tivemos algumas semanas atrás uma aula falando sobre gerenciamento de processos, gerenciamento de memória, gerenciamento de arquivos e gerenciamento de periféricos? Isso aqui é um gerenciamento de periféricos. E como é que o sistema operacional gerencia periféricos? Periféricos, lembrando que tudo que está ao redor do computador, mouse, teclado, fone, joystick de videogame, qualquer coisa, né, que esteja no entorno, na periferia do computador, é chamado de periférico, é um dispositivo periférico, que nós usamos para melhorar a nossa experiência de uso. Para que o sistema operacional possa reconhecer e garantir que ele funcione, é necessário que o fabricante do dispositivo forneça um arquivo de driver. Tudo bem? Que é um arquivo, um programa, que tem códigos para permitir que o sistema operacional, no caso aqui no meu, o Windows, né, reconheça esse dispositivo e consiga extrair dele funcionalidade. É tudo código falando com código, tudo bem? Em nenhum momento o computador fala com o meu fone. É tudo programas, são arquivos de programas. O próprio sistema operacional Windows tem uma seção que é o gerenciador de dispositivos, que é onde nós estamos agora, aonde aqui ele armazena e se comunica com os drivers, que são os programas fornecidos pelo... Na verdade, são arquivos de programa fornecido pelo fabricante, que fabrica um dispositivo. Um fone, uma placa de vídeo, um mouse, porque o mouse ele é automático, funciona automaticamente, porque, como eu disse, o Windows já reconhece. Né? O próprio Windows, ou seja, para uma questão comercial, para uma questão de estratégia comercial, pô, se você fabrica um mouse, por exemplo, vamos supor que a Logitech, que é um fabricante de mouse tradicional, fabrique mouses e não forneça os seus arquivos de driver para a Microsoft. Cara, ela vai falir. Porque o Windows precisa reconhecer os mouses que ela faz. E assim qualquer outro dispositivo. Como o Windows é o sistema operacional mais vendido no mundo,
Os fabricantes têm interesse de pegar os seus arquivos de drivers e enviar para a Microsoft e falar, Microsoft, olha, nós gostamos de você, nós amamos o Windows e bora lá, estamos junto nessa. Ó. Pega os nossos arquivos aqui, coloca aí na base do sistema, para quando alguém usar o nosso aparelho, o seu sistema reconheça diretamente. Senão, esta mágica não ocorre. O teu computador, o teclado precisaria ser instalado manualmente para você, o meu fone aqui eu precisaria ficar instalando manualmente. Se você colocar, por exemplo, uma placa de vídeo, né, com recursos gráficos estelares aí para games, você precisaria configurar, e na verdade precisa, né, porque esse tipo de reconhecimento ele não faz automático, você tem que ir lá instalar e configurar sim, na arquitetura íntegra do detalhe, né, para que ele funcione. E aí, aproveitando o gancho, é onde o Windows ganha mercado. E aí voltemos àquela pergunta filosofal, né? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? O Windows é popular porque ele, digamos assim, fornece, ele é compatível com tudo, ou ele é compatível com tudo e por isso ele é popular? Ambas as coisas. Porque uma das questões que até hoje, digamos assim, determina um segundo plano para o Linux, que é um sistema operacional que não digo concorrente, porque ele não faz concorrência ao Windows, desculpem, tá? Se tem alguém aqui que é defensor do Linux, eu também defendo o Linux, eu acho um sistema operacional excelente, mas ele não concorre com o Windows, ele não faz nem sombra, né? Porque o Windows tem praticamente 95% do mercado dos computadores no mundo. Professor, Pois não. o Windows só ganhou porque ele foi pirateado, hein? Vocês estão se referindo ao Piratas do Vale do Silício, é isso? Tô usando. Fora que ele foi muito bem vendido. O Windows 7 também fez história. Sim, por falar nisso, eu já passei para vocês aqui o Piratas do Vale do Silício? Gente, não, né? Não. Pô, a gente precisa marcar isso porque, olha, é que assim, a nossa aula tem que ser isso aqui precisa ser, acho que não, na segunda-feira também não dá, porque nós temos um intervalo no meio. Fica um pouquinho complicado para passar o filme com o intervalo no meio, mas pelo menos a gente pegar, iniciar e depois vocês terminam em casa, porque aí, ó, tem uma parte da história do Piratas do Vale do Silício, é um filme antigo, não é o filme em si, tá? As imagens, não é isso, porque a imagem, pô, você vê um filme hoje em Full HD ou em 4K, é outra experiência, mas é um filme antigo, década de 80, enfim, gravado lá atrás, mas conta a história da Microsoft, da Apple e, paralelamente, a história do Windows. Como você citou uma expressão aí que a gente ouve muito, né? Porque quem assiste o filme conhece detalhes dessa história, né? Há uma, entre aspas, usando um termo popular aqui, é um furando o olho do outro comercialmente o tempo todo. Né? A Microsoft passa o rodo geral ali em termos de ética comercial, mas não quero falar sobre isso, porque senão estraga depois vocês verem o filme, né? Vamos marcar isso aqui direitinho, combinar uma data para que a gente possa passar esse filme, pelo menos introduzir o filme, e numa outra aula a gente vem com uma resenha, porque toda essa parte aqui histórica, comercial sobre o Windows, começa a se explicar lá, há 20, 30 anos atrás, essa popularidade que nós temos hoje, né? E aí o mercado reage, né? Responde. Eu fabrico fones de ouvido. É óbvio que eu quero que os drivers do meu fone façam parte dos arquivos de drivers do Windows, para que quando um usuário comprar o nosso fone, ele não precise nem instalar, o próprio Windows reconheça diretamente. Entendeu? Então, tudo é uma questão também comercial. E, que fique claro, né, o Windows não chegou no patamar que chegou à toa, gente. Né? E eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica ao Linux. O Linux é muito bom. Tecnicamente, pode ter detalhes superiores ao Windows. Mas nós não estamos falando de detalhes técnicos, estamos falando de funcionalidade para usuários comuns. Essa foi a linha de raciocínio que a Microsoft adotou lá atrás. E não vamos entrar no viés ético, porque aí a gente vai ver isso depois na história do filme. Porque se ela não optasse por esse caminho da simplicidade, que torne... Porque, veja bem, mesmo que vocês não tenham uma aula de Windows, vocês conseguem usar o Windows. É intuitivo, ele é simples. Ele pode ter falhas, mas ele é simples. E o mercado de usuários no planeta Terra não é composto por profissionais, é composto por pessoas que apenas usam computador, que apenas usam tecnologia.
O nosso olhar é diferente, vocês são estudantes, amanhã ou depois serão profissionais, nós aqui somos profissionais, o nosso olhar é outro. Porém, a gente não pode esquecer nunca que a tecnologia, ela está aí principalmente para atender pessoas que não têm conhecimento. Elas são maioria, são elas que precisam ser atendidas. São os nossos avós, durante a pandemia, que precisam acessar a internet e conseguir comprar alguma coisa por delivery. Não somos nós, porque a gente já sabe fazer isso. Então, nós temos que achar soluções que sejam simples para aquelas pessoas que não têm base de conhecimento. E aí é que o Windows ganha mercado. Não adianta você ter uma solução tecnicamente perfeita, mas incompatível, que não seja fácil. Por exemplo, esse trabalho de reconhecimento de driver... Ih, cliquei errado aqui. Deixa eu sair aqui da lupa. Espera aí. Voltando aqui para vocês, espera aí. Minha tela permanece compartilhada para vocês aí? Vocês estão vendo? Sim? Sim. Sim, prof. Beleza. Beleza, voltei aqui para o gerenciador de dispositivos. Esse trabalho de reconhecimento de alguns drivers, por exemplo, pelo Linux, é um trabalho, em algumas circunstâncias, dificultoso. Hoje não tanto, tá? Hoje o Linux também já tem uma base de drivers, digamos assim, razoável, mas aí a gente volta à questão comercial. Os fabricantes vão procurar quem? A Microsoft, porque ela tem 90%, 95% do mercado. O Linux hoje não está ocupando nem 10% do mercado, gente. E vou dizer mais, o Chrome OS do Android ameaça mais a hegemonia do Windows a longo prazo do que o Linux. O Chrome OS do Google ameaça mais a hegemonia da Microsoft do que o próprio Linux. Porém, né, sejamos muito honestos, né? Vamos ter uma aula para falar sobre isso. Se a gente olhar pelo lado da arquitetura, o Linux, ele tem praticamente nos dispositivos móveis e supercomputadores também hegemonia total, né? Porque a maioria das pessoas desconhece, mas o sistema Android, né, usado em dispositivos móveis, ele tem no seu núcleo, né? Nós já tivemos uma aula para falar sobre kernel, núcleo do sistema operacional. Nós apresentamos aqui para vocês núcleo, shell e versão. O núcleo do Android, para quem não sabe, é Linux. E o Android, para dispositivos móveis, é a mesma coisa. Praticamente 90%, 95% do mercado de dispositivos móveis é Android. E supercomputadores, né, que são os grandes computadores de alta performance, né, computação de alta performance, também a maioria, né, grande parte deles usam Linux. Então, enfim, voltamos aqui ao gerenciador de dispositivos, tá? A gente vai ter uma aula para falar apenas sobre essa questão de filosofia técnica, se é que eu posso chamar assim, né? Porque tem algumas pessoas que defendem o sistema operacional A ou o sistema operacional B, não levando em conta a questão técnica, a questão usual e funcional, mas sim uma questão de predileção pessoal. Aí eu digo, aí vira dogma, aí vira filosofia, aí vira crença. Todas as vezes que eu defendo um ponto de vista técnico fundamentado numa crença, aí deixa de ser técnico, poxa. Quando eu olho para o mercado que eu digo mercado de usuários de informática, por exemplo, coloque sua mãe ou sua avó, ou uma pessoa que não tem, não estou dizendo que sua mãe não saiba usar o computador, mas digamos assim, que não tem um conhecimento técnico profundo. Entregue o Windows para ela, entregue um sistema fechado, com uma arquitetura um pouquinho mais densa, como o Linux, e fale, instala uma impressora. Veja bem quanto tempo ela vai demorar para instalar a impressora em um ou no outro. É nesse detalhe que o Linux acaba perdendo. Só nisso, porque tecnicamente, se formos colocar, digamos assim, item por item, tecnicamente, em questão de arquitetura, ele é superior. Ele consome menos memória, ele tem menos problema de atualização com falhas, mas ele não tem compatibilidade. Ele é mais fechado, ele exige um pouco mais de conhecimento. Por isso que, para servidores, ele domina. Não vou dizer que domina, porque a Microsoft tem o server que também chega forte, né? Aí tem o mercado dividido. E uma coisa que o Linux tem, né? Ele quer dizer, não é que ele é gratuito, né? Algumas distribuições são gratuitas, né? A maioria você não paga. E mesmo assim, o Windows tem 90%, 95% de mercado.
Teremos uma aula para falar da história aqui dos dois. Teremos uma aula para falar de mercado, né? Quem domina quem. Mas precisamos arrumar um tempinho para colocar aqui o Piratas do Vale do Silício. Antes do final da aula, a gente marca isso aqui, beleza? Então, voltando ao gerenciador de dispositivos. Eu mostrei com a lupa, né, expandindo aqui a tela, um exemplo de quando o gerenciador de dispositivos, que é esta seção das configurações, mostra para você que não tem algo funcionando bem. Ok? Porém, ele mostrou ali uma função, uma função de reconhecimento, avisando, informando que o driver não estava de acordo. Mas tem outras ilustrações que ele mostra. Vamos lá. Deixa eu ver se eu localizo outras legendas aqui do próprio... Eu quero achar uma com erro crítico aqui, né? Deixa eu ver se essa aqui vai. Não, essa aqui está muito pequena, não vai dar. Eu quero pegar uma... Peraí que eu já... Só para mostrar para vocês, tá, gente? Deixa eu localizar aqui. Aqui, essa aqui tá legal. Vamos ver se... Mas tá em japonês, cara, em mandarim, meu, também, aí pegou pesado, hein? Bom, tá valendo aqui, vamos nessa aqui em mandarim, vai. Eu não lembro o atalho da lupa, então vou apelar aqui, ó. Pessoal, acho que a imagem também não está com uma resolução muito boa, então... Mas vamos lá, como o nosso tempo está seguindo, o exemplo que eu mostrei para vocês agora, aí atrás, anterior, tinha um ponto de exclamação. Basicamente, o gerenciador de dispositivos, que aqui está em inglês, está Device Manager, ok? Ele tem dois ícones, né, que ele mostra alguma irregularidade, alguma anomalia no funcionamento do sistema. O ponto de exclamação, importante, tá? Depois eu forneço um material por escrito para vocês, para que a gente... Porque isso aqui é legal, não para você saber decor, mas para você saber identificar quando você encontra esse tipo de coisa, né? Seu mouse está travando, sua impressora de vez em quando para, o fone está parando e a bateria está ok. É onde você tem que vir dar uma olhada? Dá uma olhada aqui no driver, vê se ele reconheceu direitinho, vê se tem um ponto de interrogação ou um ponto de exclamação. São os dois ícones que ele mostra. E aqui... Neste exemplo, eu estou tentando trazer uma imagem de um ponto de interrogação. E, né, como o horário está seguindo, né, enquanto a gente aguarda a vida passa, segundo Sêneca, então eu não vou deixar passar. Vamos lá. Vou aproveitar esta imagem aqui. Nesta imagem, eu tenho um ponto de interrogação. Se no ponto de exclamação, quando aparece ao lado de um dispositivo, ele informa que... O que significa o ponto de exclamação que nós mostramos anteriormente? Significa que ele sabe o que tem ali. Porém, ele não consegue reconhecer na totalidade todas as suas funções através do arquivo de driver. Então, você provavelmente precisa reinstalar, atualizar alguma coisa. Algo não está correto. Porém, o dispositivo funciona. Ele até reconhece. Porém, falta o todo. Falta o funcionamento total. Algumas coisas aí vão falhar. Aí é o ponto de exclamação. Percebeu que algum dispositivo teu está mais ou menos? Tem hora que funciona, hora que não funciona? E aí, tomem cuidado, tá? Às vezes pode ser o dispositivo mesmo. Muitas vezes o problema está na questão física. Quando a questão é no dispositivo físico, não há nada a se fazer na questão de driver e na questão do sistema operacional. Porque aí nós temos a questão do software, que são os arquivos, programas, e nós temos o hardware, que são os equipamentos, os dispositivos. Não é possível resolver uma esfera através da outra.
Um problema no software, nos programas, eu resolvo com programas. Um problema no dispositivo físico, no hardware, eu resolvo no dispositivo físico. Eu reparo ou eu substituo. Agora, na esfera, no segmento do software, que são os programas, arquivos, os sistemas, eu posso reescrever, eu posso reinstalar, eu posso atualizar. E pode ser que resolva. No nosso exemplo aqui, alguém vai perguntar alguma coisa? Eu desculpa te interromper. Pois não. Eu tive um problema no meu teclado do notebook, e aí eu comprei um teclado de Bluetooth, né? Só que aí eu não consegui desativar o teclado original, no caso, né? Que seria o do Note mesmo. E eu tentei entrar pelo gerenciador de dispositivo, né? Pelo driver, e desinstalar. Só que eu não tô, na verdade, conseguindo desinstalar o driver do notebook original, porque ele continua dando problema, tipo, colocando letras do nada, sabe? Esse tipo de coisa. Então, um driver original do PC, é possível desinstalar ele? Então, com quem eu estou falando? Desculpe que eu não consigo ver vocês aqui agora, porque eu estou com a tela compartilhada. Quem foi que perguntou para mim, só para poder responder? Então, Giovana, deixa eu te explicar. Por coincidência, eu tenho uma situação como essa aqui em casa, tá? Por exemplo, minha filha, nas aulas dela remota, ela está usando um outro notebook, um Lenovo, tá? Não é um dispositivo velho, não. Ele é razoável, uma boa máquina, mas eu já percebi pelas pesquisas que fiz, né, antes de mexer nisso, que, embora seja um excelente equipamento, depois de alguns anos, acontece do teclado de alguns modelos, nesse caso, no que eu estou usando, começar com esse tipo de problema que você está relatando aí. A tecla repete, por exemplo, isso é muito ruim quando você vai digitar, por exemplo, um login e uma senha. Dá erro, você não consegue logar nada, porque a senha, ele duplica caracteres. Aí, como eu resolvi isso, Giovana? Porque aí nós temos a questão, exatamente o que eu estou dizendo para você. Isso é um problema físico no teclado. Então, o que acontece? Se você desinstalar o driver, quando você ligar o computador de novo, ele vai reiniciar e vai conectar esse dispositivo e vai fazer o reconhecimento automático. Porque ele está conectado internamente aí à placa-mãe do computador, né? Nós temos um notebook, correto? Ele tem ali um flatzinho, um cabozinho, um cabo que vai na conexão com a placa-mãe, que quando ele reinicia, ele faz a leitura e busca novamente os drivers. Se você excluir o driver, você vai ficar sem o teclado, ele não vai reconhecer. Porém, quando você reiniciar a máquina, ele vai reconhecer. O que tem que ser feito? A questão lógica aí, que é a questão do programa, do driver, você não vai conseguir resolver a questão física. Aí, a questão é outra, precisa abrir o dispositivo e desconectar fisicamente, desconectar, desinstalar, tirar a conexão do teclado à placa-mãe. É um cabinho, né? E eu não sei qual é o modelo que... Só para ativar o teclado original, digamos assim. Isso, você não precisa retirar o teclado original, é só você abrir, quer dizer, só não, né? Eu estou falando só, mas é uma questão bem complicada, dependendo do modelo que você tiver aí, é uma briga de foice. Falar o português, claro, desculpa a expressão. E dependendo do modelo, pode ser uma coisa muito simples, né? Mas vamos lá, vou pegar um caso aqui que é triste, que eu peguei recentemente um notebook da minha irmã, um Ultrabook da Dell, gabinete branco, lindo, que ela tem um carinho por aquilo, que é como se fosse um filho dela. E aí, você vai abrir um dispositivo como esse e não deixar uma marca é um desafio, porque você tem que ter as ferramentas específicas, senão você marca todo o gabinete, machuca, fica feio. Então, nesse sentido que eu digo, é complicado de mexer, mas você abrindo, sabendo fazer isso, é claro, você abre o gabinete aí do notebook e desconecta o flat que faz a conexão do teclado do notebook com a placa-mãe, e aí ele fica desligado. Você vem, instala o seu Bluetooth e ele funciona normalmente. Porém, Giovana, uma coisa eu posso te dizer, o fato de você ter ele instalado não é o problema. Você pode instalar o Bluetooth e você ter os dois, pô. Porque durante um bom tempo eu fiz isso, eu tinha os dois aqui. O grande problema é que ele só de encostar nele, ele já duplicava algumas teclas e atrapalhava. E é isso que acontece com você, né? É mais ou menos isso. Às vezes o teclado faz sozinho, sabe? Agora, por último, ele tem clicado a tecla Q sozinho,
sem eu mexer nele e eu uso o teclado Bluetooth, entendeu? Eu costumo deixar ele Sim. normal. É Na verdade, exatamente, desculpe, é perdão. exatamente o mesmo problema que eu tinha aqui. Só uma pergunta, que modelo que é o notebook teu aí? Só para eu ter uma ideia do problema que você tem. Não é um Samsung, eu não sei exatamente o modelo dele. O É um Samsung, dependendo do modelo, viu, Giovana, ele não é tão complicado para abrir. Agora, depende do modelo. Os modelos mais antigos, todos, qualquer computador, qualquer notebook, os mais antigos, eles não eram tão compactos, tão sofisticados e não tinham um acabamento tão premium como tem hoje. Hoje, para, digamos assim, agradar o apelo público ao lado estético, produzem-se equipamentos cada vez mais ultra finos, e aí, é o que eu digo, vira literalmente, com perdão da expressão, uma briga de foice abrir isso. Porque, assim, é seu, tudo bem, se você tentar abrir, ou seu pai, alguma pessoa tentar abrir para se tiver alguma base, né? Porque se não tiver noção, pode dar ruim, né? Mas é uma missão muito simples de fazer, tá? Se nós estivéssemos em aula, tá? A gente não tem permissão para isso, mas numa aula de manutenção, dependendo do modelo, se você levasse na escola, a gente abriria isso aí e resolveria na hora. Isso é simples de fazer. Agora, se você, lógico, pegar aí um Ultrabook Samsung de última geração, com um Core 9, ultra fino, se não tiver as ferramentas certas, não dá para abrir, porque vai machucar todo o gabinete, ele fica todo marcado e todo feio, entendeu? Mas não é algo tão difícil de fazer, viu, Giovana? Mas a solução é essa, tem que abrir, desconectar a conexão do cabo flat, e aí você vai ter só o teclado Bluetooth funcionando. Via driver, não vai rolar. Entendi. Esse tipo, vai mais para IMC, né? Mas esse tipo de problema com o teclado e até com o mousepad que tem no notebook, eu percebi que é bem recorrente. Eu falei com algumas pessoas que também tiveram problema e tem que ficar usando o teclado separado, comprar um teclado de cabo ou teclado de Bluetooth. Então, e aí, assim, isso é um problema recorrente, sim, com o passar do tempo pode acontecer. Alguns modelos você vai pesquisar que isso acontece com mais frequência. Às vezes, Giovana, abrindo, fazendo uma limpeza, tirando algumas questões que podem, de repente, alguma molinha que está travada do teclado, alguma coisa pode melhorar, mas nesse caso não convém manutenção mesmo não, é troca, é pegar esse teclado e colocar outro. E como eu já vi aqui no caso do modelo Lenovo que nós temos aqui, né, que minha filha usa para aula, esse modelo de teclado específico, ele tem um tracker, né, é tipo um mouse, um sensor equivalente ao mouse no meio do teclado, uma bolinha vermelha que você passa o dedo, e ele além do touchpad, para você passar o dedinho, você também tem uma bolinha no meio do teclado. Só por conta disso, o teclado dele fica na faixa dos R$300. Aí, sincero e honestamente, a gente desligou e colocou um teclado externo, porque R$300 num teclado não é uma questão de ser mão de vaca, mas eu acho caro, né, por um equipamento que não é tão novo. Então, nós colocamos um teclado externo, mas desliguei ele internamente. Como eu disse, é algo simples, mas dependendo do modelo, o trabalho é você abrir isso sem estragar o gabinete e voltar e fechar, tá ok? E para a gente poder finalizar essa questão do gerenciamento aqui de dispositivos, esse ícone do ponto de interrogação, gente, ao contrário da exclamação, aqui a coisa já está um pouquinho mais complicada. Quando aparece esse ponto de interrogação, significa que o sistema não está reconhecendo o dispositivo. Ou seja, por isso que ele põe um ponto de interrogação, ó. Não sei quem você é. Não sei de onde você veio. Não sei o que você quer comigo, cara. Dê meia volta, segue seu caminho e não me enche. Aqui você não entra. Desculpe a ironia, esse tipo de ilustração aqui mostra que esse dispositivo, da forma como está, não funciona. Tá? E aí, cabe apenas essa reflexão. Se for um problema de driver, arquivo e reconhecimento, simples, reinstala. Reinstala. Botão direito, clica com o botão direito, deixa eu só fechar aqui, ó. Deixa eu dar um ESC aqui. Sair da lupa. Voltar para o meu gerenciador aqui, ó. Ó, o meu aqui está tudo funcionando, tá? Isso é convencional, gente. Dificilmente nos dias de hoje você passa a ter algum problema de driver. É raro mesmo, porque, como disse, já há, né, um acordo de cavalheiros entre fabricante de sistema operacional e fabricante de
componentes eletrônicos, para que eles falem a mesma língua. E aí, ó, você não tenha problemas. O meu aqui, ó, tá bonitão, né? Mas se eu clicar aqui, vamos lá, ó, adaptador de vídeo. Eu tenho aqui, ó, uma placa de vídeo da Radeon, séries 540, e tenho também um chip gráfico, o Vega da AMD, que também é um excelente chip. Se eu quiser atualizar, botão direito, ó, atualizar driver. Ó. Esse tipo de, que eu acho que pelo tamanho não dá para vocês lerem, mas atualizando um driver, ele vai acessar daqui diretamente o site da AMD e vai tentar localizar, tentar assim que eu digo, ele vai localizar e se ele achar alguma atualização de driver, ele atualiza. Se ele não encontrar nenhuma atualização, ele te informa, olha, a versão atual já está instalada. Quando você tem essa resposta, e mesmo assim está com um ponto de interrogação, significa que não vai rolar. Ou há algum problema no dispositivo físico mesmo, ou dificilmente você vai resolver via driver. Mas, quando é no driver, que é o arquivo fornecido pelo fabricante do dispositivo, atualiza ou reinstala, ponto. Outra coisa que pode funcionar é você clicar aqui, ó, em desabilitar o dispositivo. Desabilitar, tá? Não é desinstalar, né? No caso aqui, ô Giovana, nessa função do teclado, se você fizer isso aqui, ó, desinstalar, você já fez isso e quando você reinicia, ele volta a funcionar novamente, correto? Sim, eu até fiz um ponto de restauração, porque eu pensei que talvez pudesse funcionar e fiz isso de novo, mas não deu certo, as 500 vezes que fiz, né? Não, porque quando você reinicia, o sistema carrega na memória os arquivos de driver novamente. E ele entende, porque veja bem, tem alguns arquivos, alguns dispositivos que eles são essenciais para o funcionamento do computador. Primeiro, tela, porque se não tiver uma tela, se ele não reconhecer um adaptador de vídeo, o adaptador de vídeo aqui em cima, ó, que está no meu, acho que está pequenininho aqui, é o que nós estamos vendo agora, através do adaptador de vídeo, quando eu ligo o computador, o chamado teste inicial, o teste, né, o autoteste de inicialização, para que a gente possa finalizar aqui, ele verifica se tem processador, porque sem processador a máquina nem vai ligar, ele verifica também se tem memória RAM, porque sem memória RAM não tem como gerenciamento de memória utilizar o sistema operacional, e ele verifica se tem uma saída de vídeo, para que você tenha como mostrar isso para o usuário. E também verifica se há teclado, para que haja o quê? A interação com o usuário, porque o teclado é uma forma de comunicação. Então, se o teclado estiver desligado, ele liga. A única forma de resolver isso é desconectando o cabo. Porque isso, no teste inicial, ele verifica se está ali e coloca. Tudo bem? Pessoal, na semana que vem, a gente volta nesse assunto aqui de gerenciador de dispositivos, que aqui tem alguns itens que são importantes falar. Tudo bem? Como disse, não temos pressa, temos precisão. Vamos abordando isso aqui. Hoje foi o segundo episódio da série Configurações. Surgiu alguns assuntos aqui que podem até estar, digamos assim, próximos de IMC, mas fala de driver. Então, não há problema. Vocês têm aula de IMC com quem? Com o Eduardo, com o Marcelo ou com a Andréia? Quem dá IMC para vocês? Com a Andréia. Com a Andréia. Com a Andréia, então, Andréia, somos colegas, ela também não vai se incomodar de eu dar uns pitacos por aqui. Falando nisso, pessoal, 2h22, temos que ir lá para a aula de design. Pois não, pode falar. Eu queria te perguntar sobre os drivers. Os drivers, eles servem apenas em questão de hardware ou tem alguns softwares que precisam de driver também? Não, o software você instala, né? O driver, ele é um arquivo de reconhecimento de um dispositivo. É para isso que ele serve, para que é um código, né? São um conjunto de instruções ali para que o sistema operacional leia e saiba, por exemplo, que o meu adaptador de rede é um adaptador de rede, como é que ele vai funcionar, quais são as conexões do sistema que ele vai precisar para que os dois possam se reconhecer, interagir e entregar resultado, desempenho para o usuário. É para que haja essa, digamos assim, comunicação entre sistema operacional e a peça, que estão em universos diferentes. Eu tenho o sistema operacional, que é um programa, o Windows é um sistema, e eu tenho o meu fone de ouvido. O meu fone de ouvido não vai falar diretamente com o Windows. Ele precisa de um intermediário, que é o arquivo de driver, são códigos que identificam o meu fone, colocam as características técnicas dele,
entra em contato com o Windows e fala, ó, é aqui que funciona. São códigos, né? Eles se conectam, um autoriza o funcionamento do outro, beleza, fechado. E já são fabricados mediante o quê? A troca de informações. Para que o driver do meu fone seja desenvolvido e seja compatível com a Microsoft fornece informações para que esse dispositivo possa acessar e ser reconhecido pelo Windows. Como disse, há um acordo de fabricantes, de cavalheiros aqui. Beleza? Beleza, então, por exemplo, se for baixar um programa no Windows, eu não preciso desses drivers porque eu estou instalando no próprio sistema, né? Exatamente, porque aí, no caso, você está instalando um software sobre um sistema operacional. O software, ele já se coloca para ser reconhecido. Você instalar, por exemplo, quando você entra na Play Store e baixa um aplicativo, a própria Play Store, o próprio aplicativo já está na Play Store, que é, por exemplo, do Google. Ele já tem uma autorização prévia do Google para instalar. Você instalou no Android, ele reconhece e bota para usar. É código com código. Nós precisamos de driver para software e máquina. Beleza? Beleza, professor. Professor, Muito então obrigado. o driver seria só para os periféricos? Periféricos, de modo geral, equipamentos, né? A parte física, todos os componentes, todas as peças, todos os eletrônicos aqui, né? A parte de... Vamos lá, você vai instalar, você gosta de games, aí você não quer jogar com teclado e mouse. Aí você vai colocar aqui um joystick para jogar, um controle. Você põe lá, o Windows reconhece direto. Mas reconhece direto por quê? Porque o fabricante desse dispositivo já forneceu, já trocou ideia com o Windows e ele reconhece. Se não reconhecer, você instala o arquivo de driver dele que o Windows vai reconhecer. O arquivo de driver é para fazer o reconhecimento e permitir que você use e interaja com esse equipamento através do sistema operacional, porque senão ele não funcionaria. Beleza? Pronto? Entendi, prof. Obrigada. Pois não por nada. Pessoal, na semana que vem nós vamos ter aí terceiro capítulo da série Configurações, e aí a gente pontua aqui, tá? Que tem alguns itens aqui no gerenciador de dispositivos que nós não falamos. Falaremos na semana que vem, beleza? Vou finalizando aqui a nossa aula. Deixa eu parar aqui estou tirar do compartilhamento. Vou voltar por aqui. Deixa eu encerrar aqui a nossa gravação e já os revejo na aula de design com a professora Andréa. Tudo bem? Que já pegamos aí quase 6 minutos da aula, pessoal. Já vejo vocês na sequência. Até já. Parando a gravação.